Pessoal, então hoje o vídeo é sobre o Bodão BODB11 da Bocaina. É um fundo de infraestrutura. Saiu o relatório ontem, então tá bem fresquinho aí a notícia. Eu quero abordar aí alguns pontos, porque ele é muito querido pela galera, mas tem pontos fracos e pontos fortes nele que eu quero ressaltar aqui, tá? Mostrar para vocês aí, para que vocês deem uma estudada também a respeito disso, tá bom? Tem distribuído bons dividendos, é muito querido tal, mas teve uma queda nas cotas recente, teve até gente me perguntando alguns pontos aí, eu quero falar sobre isso aqui, e os pontos fracos e fortes dele, na minha opinião, tá? Só minha opinião aí, não sou analista mesmo, profissional, tá? Só que estou compartilhando os meus estudos aí, e vou passar para vocês os pontos fracos e pontos fortes que eu vejo nele, tá bom? E se é uma oportunidade aqui ou se não é, cada um na verdade vai ter que tomar a sua decisão, mas eu vou acabar ajudando nesse sentido, tá? Dando uma pequena contribuição hoje. Então assim, pagou 9 centavos esse mês, tá? A cota é 8,83, bateu aí, bateu a mínima, tá? Praticamente eu acho que é a mínima histórica dele aí, cota de mercado, tá? Botei aqui para ser cota de mercado dos últimos 5 anos, só que ele só tem histórico aqui do começo de 2023, que ele passou a ser negociado para frente, né? Tá? Então assim, tá no mínimo, tá bom? Então é o primeiro ponto aí que chama a atenção de qualquer investidor, tá? Pelo menos nesse caso é que ele está com deságio e ele é um bom distribuidor de dividendos. No investidor 10 não, tá? Se você for olhar o investidor 10, você vai ver aqui que ele distribuiu 10% de dividendos. Para um fundo que corre o risco que ele corre é pouco, tá? Porque ele é IPCA mais 9, o benchmark, não o benchmark dele. Benchmark é IPC, é o NTNB 1,5 mais 2,5, até mais 2,5, mas ele está com uma carteira de IPCA mais 9. Então, distribuir isso aqui de dividendos é muito pouquinho, tá? Tá muito abaixo. E aí, pô, e isso inclusive eu acho que é um dos fatores, tá, que está contribuindo para essa queda aí de preço dele. É esse fator aqui que eu já disse, todo mundo olha ele, tá? Inclusive principalmente o investidor aí iniciante foca muito nele. Não acho que é errado focar nos dividendos, tá? Já falei aqui também que é hipocrisia falar que tem que ser dividendos em último lugar. Não é dividendos em primeiro lugar, só que você tem que analisar o conjunto inteiro, né? Se você ficar só nisso daqui, você vai fazer cagada, né? Tá? Tem que olhar realmente o conjunto inteiro aí e não só os dividendos. Mas a primeira coisa que vai chamar a atenção, queda de preço, dividendos que estão abaixo dos concorrentes, tá? Tem concorrentes aí com a carteira até mais high grade, mais diversificada do que ele, pagando bem mais dividendos. Mas isso quando você olha o investidor 10. Quando a gente vai lá para o relatório dele, vamos lá no relatório. Acabou de sair, tá? Esse relatório não é diferente dos relatórios anteriores. Eu só acho que não frisei, tá? Com vocês aí. Deixa eu aumentar, não sei porque diminuiu aqui o tamanho da tela. Aqui, pera lá. Tá, beleza, tá aí o relatório do Bodão. Acabou de sair, saiu ontem, tá? Então tá aqui, distribuiu 9 centavos de dividendos. Tá vendo que o IPCA dele aqui, ó, IPCA é médio dele, tá, da carteira dele, é IPCA mais 9,19 bruto, tá? Esse é o bruto. Cota patrimonial tá uns R$ 9 mais ou menos, cota de mercado tava 9,20 quando eles fecharam esse relatório. Saiu ontem o relatório, mas eles fecharam no final do mês, né? É equivalente a dia 31 de agosto. Então, tá aí, mas olha só a diferença aqui, ó. Dividend yield anualizado, tá? 12%, 0,4. Por que que lá no investidor 10 está falando 10%? Olha só, voltando, 10%, tá? Aqui, ó, 10%. E lá no relatório do Bodão está falando 12%. Teve um rapaz que me perguntou aqui. E eu falei para ele, mas aí eu quero dissecar um pouquinho mais essa história, tá? Para vocês entenderem quem tem o Bodão ou para quem quer ter. Isso vale inclusive para muitos fundos aí, tá? Esse, na minha opinião, é um ponto fraco aí que é o que está fazendo bater também nessa cota de mercado dele. Então, tá vendo? Aqui ele repete falando que o dividendo anualizado é 12, beleza. E é o que acontece. O que eu vejo aqui, tá? Nesse ponto é que assim, o relatório do Bodão vai ver o dividendo distribuído, não o dividendo, mas o que foi distribuído. Ó, eu te dei nesse mês aqui 10 centavos. Vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer esse bate-bola hoje, tá? Diferente. Então tá aqui, ó.
Esse mês aqui, o mês de junho, referente à Datacom de junho, pagou no dia 5/7, 10 centavos. Então ele considera que pagou 10 centavos para a pessoa, ou seja, é um valor acima da cota aí, da cota de mercado. Só que foi uma amortização, tá? Uma amortização. Aqui tem outra de 3 centavos, e somando com esse deu quase 10, né? Deu 10. E ele vai considerar que distribuiu 10, tá? E tem outras aqui no passado, também amortização, tá? Tem amortizações no histórico dele, tá cheio, ó, tá? Cada ano tem umas 2, 3 amortizações aí, mais ou menos, né? Até mais. Então, o que acontece? Eu entendo, tá? Na minha visão, o investidor 10 está mais preciso aqui, tá? É isso aqui que ele distribuiu. E a média dele, olha só, a média dele não tá legal. Quando você vai aqui na média, tá? Dos últimos 5 anos, ele não tem, né, 5 anos aí de distribuição de dividendos aqui, pelo menos, né? Nesse histórico começou em janeiro de 2022, distribuir dividendos aqui, tá? O histórico dele, a média é 7,61. Então, pô, não tá boa, né? Isso aqui perde para concorrência feio. Concorrência fala outros FIINFRAs, tá? E aí, eu entendo que o investidor 10 tá bem mais preciso nesse caso, mas é uma questão de ótica, tá? Como é que eles vão olhar aqui no relatório? Eles vão ver o que eles distribuíram. Aí você pega o histórico aqui, ó. Olha só, distribuição, reais por cota, ó, só paulada, tá? Só a distribuição maravilhosa do bodão. Só que aqui ele não separa o que é dividendo e o que é amortização. E aí eu entendo que o certo é você contar que entra no seu bolso dividendo, tá? Porque a amortização você arranca da sua própria carne para distribuir, entendeu? É como se você tivesse arrancado, sei lá, um galho da árvore lá que está te rendendo frutos para entregar para a pessoa. Ela vem junto com as maçãs lá, mas você arrancou o galho inteiro, entendeu? Aí ficou com um galho a menos na árvore. Então é isso que é amortização. Diminuiu o valor realmente o valor patrimonial do fundo, tá? Então eu entendo que a melhor forma de se analisar é como está ali no investidor 10. E nisso aí ele fica mal na fita, né? Não tá tão bom quanto tá aqui, ó, esses dividendos maravilhosos, mas aqui é a distribuição maravilhosa, tá? A cota patrimonial, então ela veio caindo, tá bom? Então esse seria um primeiro ponto aí que possa estar contribuindo para o bodão tá fraquejando, tá bom? Agora, tá? Outro ponto que eu não gosto dele, eu acho que isso não tá, acho não, tenho certeza que não está contribuindo, tá? Outro ponto que eu não gosto do bodão, ponto fraco na minha opinião, tá? O ponto forte é o relatório dele, né? Não tem nem o que falar, o relatório dele é fantástico, assim, você não tem um relatório com esses detalhes, com essas aulas que ele dá, falando das garantias, olha só, isso é maravilhoso. Então vamos lá, então ponto forte, tá? Ponto forte dele é o relatório dele, fantástico, tá? Realmente outro nível, assim, você não acha relatório nesse nível no mercado nenhum, tá? Nenhum. Eu acho que nem da Quineia, nenhum. Não tem relatório no nível dele de explicação, mas tem aquela questão ali dos dividendos, tá bom? Que é o meu ponto, que é um ponto fraco que eu acho. Outro ponto fraco é esse aqui, ó. Esse aqui é um ponto fraco, tá? É praticamente o único. Acho que é ele, Ojin. Tem poucos, tá? Ojin agora eu não tenho certeza. Mas são FIINFRA, quase nenhum tem taxa de performance. E ele tem taxa de performance, tá? Então, tá certo que é uma taxa de performance bem elevada, tá? É difícil de bater isso aqui, uma B mais 2, tá? Então, beleza, mas poderia não ter porque a concorrência não tem. Agora, tem alguma explicação para ele ter essa taxa de performance? Tem. Tá, a taxa de administração dele é mais baixa um pouco do que a concorrência, vários aí com 1,20, tá? E fora isso, ele... Então, assim, dá para relevar esse ponto fraco. Fora isso, ele fala um negócio aqui, ó, que eu acho bem legal e é fato, tá? E lá para cima, vamos subir karma lá. Ele fala que ele, assim, o relatório dele tem essa característica de costurar. Vou usar as palavras dele, tá? De costurar as operações como alfaiate, tá bom? Porque ele faz operações e isso fez com que ele... É mais um ponto forte dele, tá? Ele faz muitas operações estruturadas ali, originadas, tá? Do zero ali, com combinado ali e tal, faz toda a estruturação. Então isso exige mais do gestor, né? Mais conhecimento, mais dedicação, sentar ali à mesa, tá? E o ponto forte disso é que traz mais estabilidade, porque você tem uma debenture,
que ela vai ser pouco negociada no mercado, então ela fica estável, tá? Porque só você, às vezes você e mais alguns parceiros que compraram uma debenture, por exemplo, essa, estou chutando, tá? Nem sei se ela tá, se é o caso, essa daqui, tá? RA11, você tem essa debenture, e essa debenture não é muito negociada no mercado, então tem a taxa de aquisição e a taxa atual dela é muito parecida, olha só, porque ela é pouco negociada, tá? Então aí você tem, ela está desvalorizada nesse caso aqui, tá? A taxa de aquisição foi 8, agora está 8,85, tá? Desvalorizada um pouco, mas ela é pouco negociada. Essa primeira aqui, por exemplo, é um caso que é bem provável que tenha sido assim, tá? Muda muito pouco porque ela é muito pouco negociada, tá? Ela é praticamente só, às vezes o Bodão não comprou ela sozinho, não fez sozinho, mas então ela vai ter ele mais alguns, então ela não, praticamente não tem histórico, né, de negociação, ela fica todo mundo carregando ela até o vencimento, então ela é bem estável, não muda. E aí, com o resultado disso é que o valor patrimonial também fica estável ali, tá? A diferença é que o Bodão fez amortizações, então ele pegou um pedaço ali, vários meses pedaço do valor patrimonial e distribuiu para a galera, tá? Para os cotistas aí. Mas está vencendo muito bem a NTNB, olha só, tá? Rentabilidade ajustada, né? Certo, você ajustar aqui a rentabilidade, né? Eu espero que tenha sido a rentabilidade real, né? Que eles tenham feito aqui, não ali com base no que está. Aí eu já fico meio com o pé atrás isso daqui agora, tá? Como é que eles fizeram essa rentabilidade ajustada? Mas olhando pelo menos no gráfico deles, estão bem acima da NTNB, tá? Porque assim, considerando que a amortização saiu do principal, né? Então, aqui como aqui leva tudo, rentabilidade normalmente é tudo, né? Deve estar considerado aqui mesmo, que saiu do principal, né? Você perde no principal, mas você ganha na distribuição. Aí beleza, uma coisa compensa a outra, então tá ok, deve ser isso mesmo aqui, né? E é ótimo, né? O Bodão tá muito bem, muito estável, né? O valor dele, ele fala isso, tá bom? Outro ponto que a gente vê aqui no Bodão, questão um ponto positivo, principalmente nesse momento, tá, é que ele está desvalorizado, a cota de mercado tá aqui embaixo, e com isso, tá, você, por exemplo, comprando hoje, quem comprar hoje, né, ou comprar nessa faixa de preço, eu não faço ideia se ele vai subir ou se ele vai cair, não estou recomendando em nada, mas você teria uma TIR líquida, ó, um retorno, tá, líquido de custos, tá, do fundo, IPCA mais 8,7, livre de imposto de renda, tá, que é ótimo, o que é ótimo, tá bom? Agora, vamos lá, mais um ponto fraco do Bodão, tá? Esse já é um ponto fraco, já mais antigo, que ele minimizou, mas ainda é um ponto fraco aí a se levar em consideração, que é aqui, ó. Qual que é o ponto fraco? Espera lá. Aqui, tá. Ponto fraco é esse, aqui. Pega aqui, ó, quer ver? Ó, 9 e 7. Então ele ainda tem concentrações, tá? Melhorou porque ele pegou mais aqui, tá pegando essa aqui, ó, mas olha só, ele já pegou essa daqui com pele, pagou 59. É um ponto, é uma característica dele, tá? Uma característica dele, aos poucos ele vai diluindo, tá bom? É um excelente fundo, não estou criticando aqui ele, só vendo aqui os pontos que eu acho ponto fraco, ponto forte, tá? Pra gente ser um pouco realista. Tá bom? O relatório dele é excepcional, né? Muito bem, mostra que a taxa. Uma coisa que eu gosto desse relatório também, poucos relatórios mostram isso, é a taxa atual, a taxa de aquisição e a taxa atual de mercado. Tem relatório que não mostra, só mostra a taxa atual, outros só mostram a taxa de aquisição, aí você não consegue saber direito, tá? Então, assim, um excelente fundo, pontos fortes, pontos fracos, tá? É um fundo que melhorou, né? Já era bom, melhorou. Agora, na questão da distribuição, eu entendo que o ponto de vista do investidor 10 está, digamos, mais realista. Tá? Ele distribuiu dividendo, além dos dividendos, ele distribuiu a amortização. Quando você amortiza, você tira do principal. Tá? Então, se você tinha 100 reais lá, aí aquele 100 você emprestou. Olha só, você tem 100 reais de emprestou para alguém. Aí esse alguém te paga R$1 por mês, tá? R$1 por mês. E continua sendo a dívida lá de 100 reais. Ele só está te pagando juros. Só os juros de R$1, 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 R$1. Mas aí, agora ele fala, não vou só te pagar R$1. Agora eu vou te pagar os R$1 de juros, mas eu vou te pagar mais R$1 amortizando a minha dívida.
tá? E no mês seguinte ele está devendo 99. E aí não vai mais te pagar R$ 1, aí não vai ser mais R$ 1 de dívida, tá? Que vai de juros, vai ser um pouquinho menos. E assim vai indo. Então tá pagando o principal, tá amortizando. É que assim, ele distribuiu, entendeu? Pro cotista, tá? Então ele devolveu isso daí. E aí, assim, não é um dividendo, né? É só uma amortização aí do principal. E quando é FIINFRA, é interessante que isso não tem imposto de renda. Então, para FIINFRA, isso é mais comum acontecer, de devolver a amortização para o cotista, tá? Porque não tem imposto de renda se tiver com lucro ali. Muitas vezes aquilo ali veio com lucro, tá? Tem amortização de 10 centavos, igual teve aqui, olha só. Aqui, ó, vamos lá. Amortização de 10 centavos aqui em julho, tá? Pode ser que 5 centavos aqui era lucro, tá bom? E não tem imposto de renda. Então isso é um certo incentivo para os FIINFRAs amortizarem, tá? Pode amortizar à vontade se ele achar que é conveniente, porque não tem imposto de renda. Mas aí vai distribuindo o valor patrimonial, né? O valor patrimonial vai caindo e aqui isso acaba indo contra o PVP, tá? Porque o valor patrimonial diminui. Então é esses pontos aí que eu acho. Tem bem mais ponto positivo do que ponto fraco. E um ponto fraco que era a concentração tá bem melhor agora, tá? Agora tem esse ponto que ele distribuiu bastante amortização. Não sei se é isso que está impactando, tá? Ele no relatório fala que é uma oportunidade, está escrito lá, acabei não mostrando para vocês, mas ele fala que é uma oportunidade, porque realmente o preço E aí saiu até uma matéria aqui, ó, no Clube FI News aqui, não sei se vocês conhecem, é um site bem legal, tá? E eles falam disso, lá, tá? Fala que nunca teve, tal, toda a matéria só falando disso, tá? Falando que faz tempo, aí comparam com outros fundos, que a questão do ágio e deságio, tá? O Bodão, ele ficou o tempo todo em ágio. Ele ficou, parece que um periodinho aqui em deságio, depois voltou a ficar com ágio. Ele praticamente não conhece o que é ficar em deságio e no relatório ele fala que isso pode ser uma baita oportunidade. Está escrito ali, eu acabei não mostrando para vocês, tá? Então é isso, tá? Fiquem aí com esse vídeo, deixem um like, não esqueçam, tá bom? Então vamos aí, vamos ficar de olho no Bodão. Se você já reparou essas coisas que eu disse, se tiver alguma coisa a acrescentar, tá? A comentar, pode comentar aí embaixo que eu respondo, tá bom? Aí a gente vai vendo aí se é bem isso, se não é. Se tem mais algum ponto que eu deixei de falar, um ponto forte, um ponto fraco, pode ter, né? Acabei esquecendo aí, tem muita coisa para se falar, né? Tá bom? Um abraço, deixem um like, não esqueçam, até a próxima.